Recentemente eu fiz a história completa das Meninas Superpoderosas, e qual a melhor continuação se não fosse esse desenho da mesma época? Ou melhor dizendo, basicamente do mesmo universo. Eu tô falando, é claro, desse baixinho, cabeçudo, super inteligente, da sua irmã bailarina inconveniente e seu arqui-inimigo do mal e prepotente. Sejam todos muito bem-vindos à história completa do Laboratório de Dexter. O Laboratório de Dexter. E tudo começa há milhares de anos atrás, quando os seres humanos ainda eram apenas homens das cavernas. Eles nem sequer dominavam o fogo ainda, algo que é extremamente crucial para sua evolução e a evolução da sua inteligência. O Dexter, então, intrigado com isso, vai para esse passado e no final acaba descobrindo que foi ele mesmo que acabou incentivando os homens das cavernas a usarem o fogo. Ou seja, se não fosse o Dexter, provavelmente nem existiria uma humanidade. E podemos dizer que toda a sua genialidade vem de família. O seu avô materno já era um grande cientista, porém ele usava formas rudimentares que a ciência tinha naquela época. Então, apesar de não ser tão grandioso quanto o seu neto, ele já fazia experimentos extremamente relevantes. E a sua mãe e seu pai eram bem normais. O maior destaque deles é que seu pai era campeão invicto de guerra de bola de neve, e foi exatamente a sua mãe que acabou quebrando esse recorde, conseguindo ganhar dele. E vamos dizer que a relação entre eles é um tanto quanto machista e retrógrada. Afinal, ele presenteou ela com luvas de lavar louça no baile de formatura. Essas luvas que são meio mágicas. E ainda por cima, a maior motivação para ele se casar com ela foi que ela cozinha muito bem. Enfim, dessa relação nasceu a sua primeira filha. Esta era a Didi, uma menina extremamente extrovertida e alegre, e seus pais amavam muito isso nela. E desde criança ela cria os seus amigos imaginários que com o tempo formariam um mundo repleto deles. E tudo estaria bem até a chegada de Dexter, o segundo filho do casal, que desde o momento em que nasceu chamou a atenção pelo tamanho da sua cabeça. Os médicos então investigaram e descobriram que ele era um menino gênio. Tanto é que ele tem as suas primeiras palavras no mesmo dia em que ele nasceu. E também já tinha miopia, ganhando seus famigerados óculos. E com a sua carinha toda inteligente e snob, ele chega em sua nova casa e se encontra com a sua irmã Didi. Ela realmente fica muito feliz ao ver ele, mas logo perceberia que tem uma vontade incontrolável de atazanar a vida dele. Primeiro cutucando seu umbigo, e depois que o Dexter criou seu primeiro invento, ela conseguiu já usá-lo para fazer ele chorar, dando início assim a um ciclo que esses dois viveriam pelo resto da vida. E um pouco longe dali, uma comunidade hippie, urso do vento e pássaro do mar, e uma banheira no meio da natureza e da paz, eles têm o seu pequeno filho Susan. Porém, no momento que ele nasceu, ele acabou sendo atingido por um raio, e isso deu a ele uma natureza maligna e caótica. Assim como Dexter, desde muito pequeno ele era extremamente inteligente e se interessou pela ciência, pois com ela ele conseguiria dominar o mundo. Só que o seu processo foi um pouco lento e a sua natureza foi até mesmo um pouco inibida por toda a paz e amor dos seus pais. Ele cresceria um menino esquisitão, todo cabeludo, sempre usando rosa e também sempre se opondo às vontades do seu pai, que davam flores e tofu com biscoito de arroz, enquanto que ele realmente queria era carne e tecnologia. Eles viajaram o mundo por muito tempo até se estabelecer em uma cidade, e lá o Susan acabaria se esbarrando com o Dexter, criando uma grande máquina. Ele ficou todo entusiasmado e alegre, mas o Dexter desprezou ele e tirou sarro do seu visual, e isso fez a mais pura natureza maligna dele voltar à tona. Ele volta para casa, muda completamente
completamente o seu visual e se dá um novo nome. De agora em diante ele é Mandark. E o objetivo principal da sua vida é construir um laboratório ainda maior e ser mais inteligente em todos os aspectos do que o Dexter, para dar o troco o humilhando e destruindo o seu laboratório. Esse laboratório que ele iria construir por conta da inconveniência da Didi, que desde sempre não deixa ele em paz, então ele tentou encontrar algum lugar para fazer os seus experimentos em paz. Só que nenhum lugar naquela casa seria o suficiente. Então ele decide criar o seu esconderijo atrás da estante de livros da casa. E isso se tornaria na verdade um gigantesco laboratório subterrâneo, onde ele conduziria os mais diversos experimentos científicos, como inteligência artificial, tecnologia de ponta, bioquímica, eletromecânica e claro, os experimentos secretos. Só que isso não adiantaria de nada, porque a Didi sempre conseguiria entrar lá e arruinar com as invenções do Dexter. Também por algum motivo seu pai consegue entrar lá quando ele está sonâmbulo, porém nem ele nem sua mãe sabem que ele tem um laboratório secreto. Assim, manter esse segredo é mais um fardo para ele. E tirando o fato de que seus pais acham que ele fica o dia inteiro trancado no seu quarto, então eles tentam fazer com que ele saia de lá. Só que ele não se dava muito bem no mundo exterior com as outras crianças. Em um jogo de basquete ele criou um robô dentro da sua mochila que estende os seus movimentos e a sua altura, e assim ele ganha com facilidade das outras crianças. E depois ele acabaria criando o mega robô Dexter, que é um invento parecido que ele usaria algumas vezes para salvar o mundo. Estava vindo um meteorito até a Terra, ninguém tinha visto, ele foi lá, salvou todo mundo e ninguém sequer sabia que era ele. Para a sociedade ele era apenas um garotinho. Na escola ele também mantinha esse segredo. Lembram dele dormindo ali com as meninas superpoderosas? E aliás, como esperado, ele é um aluno nota 10. Acumulou diversos prêmios, sendo sempre o melhor da classe, isso até a chegada do Mandark. Depois de muito tempo, Mandark se reencontrou com Dexter. Ele era um novo aluno em sua sala de aula, um aluno tão genial quanto ele, na verdade até melhor. Tudo que o Dexter fazia, ele conseguia fazer com um nível de perfeição ainda mais refinado. Até mesmo seu laboratório era melhor do que o dele, porque diferente do Dexter, ele não precisava esconder que ele tinha um laboratório. Ultrapassando o Dexter em todos os aspectos da sua vida, ele diz para ele largar a ciência, fechar o seu laboratório e vir trabalhar para ele como seu assistente. O Dexter, então humilhado, pede perdão ao seu mentor, que é o próprio Albert Einstein, e acaba fechando o seu laboratório. Isso até o jogo virar completamente. O Mandark acabou se apaixonando pela Didi, e ela seria o elemento perfeito para destruir completamente o laboratório do Mandark. E essa seria sempre a sua carta na manga. Toda vez que o Mandark vinha com algum plano, ele mandava a Didi até o seu laboratório e ela destruía simplesmente tudo. E para piorar tudo ainda mais um pouco, os pais do Mandark acabam contratando a Didi para ser a sua babá. Bom, para o Mandark até que valia um pouco a pena, porque ele sempre recebia um beijo na testa dela por causa disso. Ele sempre tentaria beijá-la de verdade, mas nunca daria certo. Só uma vez que ele acabou usando o controle mental para isso, o que é bem problemático. A Didi sempre foi um grande problema pro Dexter, e ele tentou diversas vezes reverter isso. Uma vez ele teve que entrar no quarto dela porque ela estava roubando alguns experimentos dele, e para isso ele precisou criar um traje especial, de tão maluco e perigoso que era aquele lugar. Ele estava cheio de piolhos femininos e ele ficou preso lá por 3 dias. Ele estava cansado da ignorância da Didi, então um dia ele decidiu que iria trocar o seu cérebro por um mais inteligente. E resulta que ela realmente fica muito inteligente, até mesmo melhor do que ele. E por isso ele decide reverter a cirurgia. Sim, ela dava muita dor de cabeça para ele. Quando da vez que ela, junto com as suas amigas, usaram a máquina de clonar do Dexter para criar uma verdadeira destruição em massa do seu laboratório. E para impedi-las, o Dexter teve que se clonar também, e por conta
de tantas e tantas clonagens, eles acabaram se mesclando e formando uma quimera super estranha. Os danos eram gigantescos. Uma vez ele decidiu tornar a voz da Didi extremamente grossa, e com isso ela ficou muito chateada. Ele conseguiu chegar no acordo que ele iria reverter a voz dela caso ela parasse de entrar no laboratório dele, e incrivelmente isso funcionou. Agora ele finalmente poderia trabalhar em paz. Porém, não demorou muito para ele sentir falta da Didi. Ele estava tão acostumado com as loucuras da sua irmã que o laboratório sem ela ficou muito chato. E assim ele tentou criar uma substituta da Didi, mas não deu muito certo. Ela era bonita demais e as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. E esse pequeno gênio safado sempre gostou de meninas mais velhas do que ele, como foi o caso de quando ele teve uma babá e ficou apaixonado por ela. Ela estava triste, dizendo que os homens eram um lixo, e o Dexter, consolando ela, ela achou aquilo muito fofo e disse brincando que ela desejava que ele tivesse 10 anos a mais. E é claro que foi isso que ele fez. Porém, o resultado, ele se tornou um adolescente cheio de espinhas e estranho. E essa não foi a única vez que ele mudou a sua idade para conseguir algo que ele queria. Seus pais não deixavam ele assistir filmes de terror porque ele não tinha 18 anos, então ele decidiu usar a máquina de envelhecimento e acabou ficando bem velhinho. E como consequência, ele tinha dor nas costas, esquecia as coisas facilmente e por fim acabou dormindo no meio do filme. Não valeu a pena. E ele tinha esse problema com os pais dele porque, vamos combinar, eles não são tão inteligentes assim. Na verdade, eles são bem ignorantes. Ele sempre imaginava ter os pais tão inteligentes como ele. E um dia ele acabou trocando de papel com um menino tonto que tinha esses pais inteligentes. Eles eram gênios, assim como ele. Porém, eles não tinham algo que o Dexter só sentiu falta quando ele perdeu, que era todo o amor e carinho que os seus pais tinham com ele. Esse afeto não existia naquela família de super inteligentes. Então ele decidiu voltar para sua família. Um dia ele estava se sentindo mal e achou literalmente que ele iria morrer. Então ele fez uma lista de tudo o que ele queria fazer antes disso, e a última coisa seria contar para os seus pais que ele tem um laboratório secreto. Só que no final das contas era apenas uma prisão de ventre mesmo, e seus pais seguiam achando que ele era apenas um garoto normal. E é engraçado porque a mesma coisa acontecia entre o Dexter e o macaco, que é o seu animal de estimação / experimentos. Ele usava ele para fazer alguns experimentos malucos e com isso ele acabou adquirindo superpoderes. Porém, ele sempre escondeu isso do Dexter. Então ele acha que o macaco é apenas um macaco, quando na verdade pelas suas costas ele se transforma no Monkey, um super-herói extremamente poderoso que trabalha para a segurança global junto com a agente Honeydew e consegue pedir a sua ajuda usando seus poderes de telepatia. Ele, assim como o Dexter, também tem um arqui-inimigo que é o Pato, o animal de estimação / experimentos do Mandark. Só que toda a sua rivalidade acaba quando ele descobre que ela na verdade é uma pata, e eles acabam ali num romance bem intenso. Uma vez, quando Dexter estava no intercâmbio no Japão, a cidade acaba sendo atacado por um monstro gigantesco. Então ele volta até sua casa para procurar por experimentos para conseguir derrotá-lo. E nesse momento seus pais acabam descobrindo que ele tem um laboratório secreto. Só que foram eles que acabaram ajudando o Dexter a salvar o dia no maior estilo Tokusatsu, construindo um robô gigante. E eles não teriam conseguido se não fosse pela ajuda do Monkey, que acaba tendo que revelar também a sua identidade secreta pro Dexter para conseguir ajudá-lo a derrotar aquele monstro. No final eles salvam o mundo, mas ninguém se lembraria de nada depois. Na verdade, apenas o Monkey, porque o Dexter apagaria as memórias dos seus pais para eles não saberem mais que ele tem um laboratório secreto, e o Monkey apagaria a memória do Dexter para ele não saber que ele na verdade é um super-herói. E bom, o seu maior rival sempre foi o Mandark. Porém, as disputas entre eles sempre acabavam em uma espécie de empate. Uma vez na feira de ciência, eles tiveram que compartilhar o prêmio de primeiro lugar. Tem uma batalha usando estátuas dos
dos presidentes dos Estados Unidos e também acaba em empate. Tem uma batalha cibernética que acaba sendo interrompida pelas travessuras da Didi e mais uma vez um empate. Eles eram duas caras da mesma moeda. Até mesmo seus pais, quando se encontrariam, seriam rivais. Até que um dia o Dexter resolveu expandir bastante o seu laboratório subterrâneo. E quem resolveu fazer a mesma coisa? Claro, o Mandark. Então, sem eles perceberem, os dois laboratórios acabaram se fundindo. E mais tarde o Dexter acaba convidando o Mandark para ir até o seu laboratório. Então eles acabam criando a máquina que a gente pode ver na abertura do desenho, que na verdade é um controlador neuronal capaz de controlar todo o mundo. A invenção mais importante que ditará o futuro e o final desse desenho. Porque afinal o Dexter estava pensando na evolução da humanidade. E para isso ele criou o núcleo estabilizador neuroatômico. Um elemento capaz de fazer com que toda a humanidade fosse tão inteligente quanto ele. Dessa forma, não existindo a ignorância e consequentemente não existindo o ódio e a destruição. Seria uma nova era de paz. Mas claro que não seria fácil assim, porque o Mandark acabaria com seus planos. E também descobriu que ele poderia usar a energia negativa desse núcleo para fazer o efeito inverso, transformar todas as pessoas do mundo em completamente ignorantes e burras. Dessa forma ele seria o único ser inteligente e assim ele conseguiria dominar o mundo. Só que o Dexter nunca deixou que isso acontecesse, até ele ferrar com toda a linha do tempo. Ele vai para o futuro e descobre que ele junto com o Mandark acabaram sendo contratados pela maior empresa do mundo para criarem grandes projetos e invenções. E enquanto o Dexter tinha diversas grandes ideias, o Mandark, que não tinha muitas, acabou roubando essas ideias do Dexter, ganhando uma grande confiança no ambiente corporativo e subindo rapidamente de posto até chegar no nível mais alto, dando um golpe terrível no dono da empresa e se tornando ele mesmo o comandante de tudo aquilo. E ele rebaixou o Dexter como um mero empregado que projetava cubículos, e sempre ele estava humilhando e torturando ele. E assim ele ficou cheio de traumas e medos, até que ele se encontra com o seu eu do passado, que o anima e o leva para ver o grandioso futuro. Eles viajam e presenciam uma grande era de paz, onde ele, já bem velhinho, seria soberano e responsável por todas as criações tecnológicas daquele mundo. Só que antes de viajarem, eles esqueceram o núcleo neuroatômico dentro do cubículo do Dexter. E como ele não estava lá para protegê-lo, Mandark conseguiu usá-lo para fazer com que todo mundo fosse extremamente imbecil, e assim ele dominou tudo e a todos. Já o Dexter, ao ver o mundo todo sucumbindo por conta da sua criação, ele fica desesperado e começa a cavar literalmente um buraco no chão, passando anos cavando, se tornando muito forte e também careca por conta disso. Quando ele finalmente volta para a superfície, ele se depara com um mundo completamente árido, sem vida, e todo mundo vive uma vida miserável, onde a ciência é 100% proibida e monopolizada pelo Mandark. A sorte é que ele acaba se encontrando com os 3 outros Dexters de outras épocas, e eles juntos acabam construindo o robô e conseguem entrar dentro do covil do Mandark, que agora tá parecendo um vilão de Duna. Eles então têm uma grande batalha contra os outros Mandarks de outras épocas também, e no final, quando eles estão prestes a quase conseguir apertar o botão de reversão do núcleo neuroatômico, salvar toda a humanidade e levando todo o crédito por isso, quem aparece simplesmente do nada na máquina do tempo é nada mais, nada menos do que a Didi, que chega naquela situação perguntando para que serve aquele botão. Ela inverte a energia do núcleo e salva todo mundo, deixando Dexter simplesmente furioso, porque afinal ele deveria ser o salvador de tudo. Mas a vida sempre será assim para o nosso pequeno gênio. Até o fim da sua vida ele estará
lá, bem velhinho e caduco, com a Didi ao seu lado, atrapalhando e atazanando sua vida. E tudo o que importa é que graças a ele, o mundo no futuro poderá viver uma época de paz. E essa, meus amigos, é a história completa do laboratório de Dexter. Ou então pode ser igual nas Meninas Superpoderosas, onde no futuro alternativo, o mundo foi dominado por uma entidade do mal chamada Aku, e tudo o que resta são as ruínas desse passado utópico. Pra falar a verdade, o futuro de Samurai Jack é bem parecido com esse futuro onde o Mandark domina tudo. Mas enfim, é só uma mania minha de colocar todos esses desenhos dos anos 2000 e uma teoria conspiratória ligando com Samurai Jack. Não me levem a sério. Aliás, eu já fiz a história completa de Samurai Jack e se quiser assistir é só clicar aqui do lado. Comenta aqui embaixo qual é a próxima história que você quer ver aqui no canal. Porque tem isso também, muita gente comenta temas que eu já fiz aqui no canal. Então dá uma olhada nessas outras histórias que eu já fiz. E se você gostou dessa história aqui, não se esqueça de deixar o seu like que me ajuda muito. Também se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias que eu postar por aqui. Eu tô pensando seriamente em continuar fazendo as histórias dessa época da Cartoon Network. Tem muito desenho legal que dá para explorar. Mas enfim, né? Vamos deixar isso para o futuro. Do mais, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!